Bum! Estudos para concursos pro IBGE, administração. Eu passei no concurso do açaí. Mentira! Mas eu passei no concurso do IBGE. É. Consegui espirrar? Agora? Vamos verificar. Vamos fazer questões. A comunicação de administração, tá? E também tem mais de atendimento lá no meio. A comunicação organizacional de uma empresa pode ser dividida em certas estratégias. Dividem em duas vertentes estratégicas, a comunicação externa e interna, de acordo com essa afirmativa, leia o texto a seguir. Daí tem uma coisa de completar. Está voltada a. Está voltada para os colaboradores. O sistema de informação auxilia as organizações que transformam os seus colaboradores em parceiros e agentes ativos de mudança e inovação. Os constituem o suporte básico dos sistemas de informação. Um dos meios mais usados na comunicação interna são os Daí, basicamente, você tem que escolher e completar cada um. O último é um dos meios mais usados na comunicação interna, são as intranets. Daí só tinha duas opções com intranets. Daí você volta cá, com tipo de suporte básico do sistema de informação. Você tem que escolher alguma coisa que é suporte de informação. Daí aqui tem a opção feedback, que é a resposta, que é um termo que às vezes é usado para de comunicação, resposta, ou apenas uma recolocação, como é que se diz? Quando respondem. Não. É quando respondem. Dão a informação que de um resultado de algum projeto, de algum plano, de alguma ação. Quando acontece essa coisa lá, eles dão um feedback de o que aconteceu, tipo, o que deu certo e o que deu errado. Isso é o feedback, mas isso não é porque você está falando de sistema de informação. Sistema de informação, a única opção era o banco de dados. E você tinha que escolher entre uma opção que tinha internet e banco de dados e só tinha uma e daí seria certo. Daí depois, a última, né? Aí a primeira, quer dizer, a primeira frase era a mais óbvia de todas. Está voltado para os colaboradores. Daí, quando você olha nas opções, está falando de comunicações. Daí, qual é a comunicação de colaboradores? É a comunicação interna, né? Daí era muito fácil isso aqui. As palavras-chave eram sistema de informação, colaboradores e a outra. E a outra. Sobre as redes. Depois, segunda questão. Segundo chavenato, as funções administrativas, essas questões de funções administrativas são irritantes. Elas separam em duas e daí irrita pra caramba. Questões judiciais ou administrativas. São mais do que uma sequência cíclica, pois elas estão intimamente relacionadas em uma interação dinâmica. Essa coisa de cíclica é certa, é o tipo PDCA, é planejamento, PD, direção, C, controle, ação. Não, PDCA é plan do, C, control e act, que é planeje, faça. Eu não sei se agora eu não sei. Ah, o C lembrei, é check, é checar. Check, que é verificar, tipo, ou seja, obter todas as informações possíveis do que da ação que você conseguiu, as vantagens e desvantagens, as coisas, etc. Depois act, ou seja, fazer ações que reanimem o treco. Daí, as opções são geralmente relacionadas a uma interação dinâmica, certo? Daí ele fala a respeito dessas funções, assinale a errada. Daí a primeira opção. A abrangência da direção pode ser em três níveis distintos: global, departamento e operacional. Isso está certo. Só que normalmente eles separam os níveis. Tipo, quando fala de direção, pode-se dizer que é isso aí, global, departamento e operacional. Mas normalmente quando fala de coisas de níveis e coisas. Eles usam as palavras estratégico, que é o nível tático, que é o mesmo que global, o departamental, que é o mesmo que tático, que é o nível gerencial dos administradores, e o operacional, que é os níveis dos caras técnicos de ação.
A segunda falava assim: o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. A função. Daí fala aqui do planejamento. Se lembra que é a primeira coisinha, né? Daí a função administrativa do planejamento determina necessariamente quais são os objetivos. Objetivos do planejamento são relacionados, serem atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Isso é, ou seja, o planejamento é um plano para o futuro, visão do futuro. Tá certo? Segunda. A segunda. A terceira questão diz assim: o controle é um processo cíclico. É a coisa de ciclo que falaram no começo, é basicamente o controle, tirando o PDCA que eu falei, é outra ordem lá, que é eu não lembro a ordem agora. Mas é basicamente, começa com plano, daí tem uns dois outros lá que direção e um outro que eu não lembro, e no final é o controle. O controle é a mesma coisa que controle externo, verificar, ou controle interno, é verificar se, o que deu certo, o que deu errado e fazer ajustes, entende? Esse é o controle. Daí sempre tem que começa o planejamento, faz as coisas e controla, verifica e depois usa todas as informações que você conseguiu para fazer um planejamento novamente. É basicamente isso, é o ciclo. Daí, composto de 4 fases, ele fala assim, que as fases são o estabelecimento de padrões e critérios, certo? Observação de desempenho, também tá certo? Comparação de desempenho com o critério estabelecido, sabe o critério de desempenho, comparação, e depois ação corretiva, sacou? Ou seja, os primeiros dois são as informações que você conseguiu. As informações básicas para você fazer os julgamentos. Depois disso, compara os dois para ver se deu o que deu certo e depois você cria as ações que vão ser corrigidas, que são corretivas, as ações que vão melhorar o treco. E acabou que todas estavam certas. Vamos ver a última se ela é muito errada. Em relação à abrangência, a organização pode ser estruturada em 3 níveis diferentes: formal, informal e social. Em relação à abrangência, a abrangência significa quanto ela consegue funcionar. Tem 3 níveis diferentes de abrangência: formal, informal e social. Eu acho que os termos estão errados aqui. Porque, como normalmente quando tem níveis diferentes, é aquela coisa de estratégico, tático e operacional. Só que ele está falando de abrangência. E ele fala níveis formal, informal e social. Eu acho que isso aqui é mais nível comunicativo e interno, não de abrangência. E era mesmo. O erro era isso aí. Quando fala de abrangência, fala daquele treco estratégico, tático e operacional que eu falei na primeira questão. Esse aqui estava falando de um treco formal, com um treco de comunicação, a comunicação entre os níveis estratégicos, não de abrangência. Próxima questão. 2 acertos. Acerca dos serviços compartilhados e análises afirmativas, daí tem 1, 2, 3. Tá, serviços compartilhados. Tá. Primeira alternativa. Vou já julgar, eu nem sei se é para julgar certo ou errado, mas vou já julgar certo ou errado. Através de serviços compartilhados em recursos humanos é possível mensurar os resultados da equipe, padronizar os processos, eliminar os desperdícios do tempo e de recursos e criar uma equipe multifuncional. Tá, compartilhados significa em que estão se compartilhando entre eles, certo? Daí recursos humanos são pessoas. Daí ele vai mensurar. Mensurar é fazer estimativas de banco de dados. Os resultados da equipe, ou seja, eles vão mensurar se essas pessoas conseguem trabalhar e terem resultados que eles querem. Daí, depois disso, eles padronizam os processos, para que tudo seja, continuar fazendo o que está dando certo, parar de fazer as coisas que estão erradas. Depois eliminar o desperdício, que é a mesma coisa que eu falei agora. Parar de fazer o que está errado, ou seja, ficar mais eficiente, desperdício de tempo, e de recursos e criar uma equipe multifuncional. Isso aqui está tudo certo, bonitinho. Não tem nada que nenhuma frase que parecia errada. Segunda frase. O centro de serviços compartilhados é uma forma de baixar custos através da melhoria de qualidade. Certo? Você fala centro de serviços compartilhados. Ou seja, deve ser. Eu nunca ouvi falar dessa coisa. Nunca vi onde é que tem esse treco. Mas
Já que é uma prova de prefeitura, provavelmente é um teco de prefeitura de atendimento, assim. Daí, tá. Se essa coisa existisse, é uma forma de baixar custos, certo? Melhoria da qualidade. Se o foco central do centro de serviços compartilhados é melhorar os serviços, então com certeza é isso que eles querem fazer, né? Baixar custos, melhorar a qualidade, agilidade e eficiência. Daí o segundo está certo também. E o terceiro, para manter o desempenho do serviço compartilhado, deve-se realizar um monitoramento contínuo dos processos e traçar planos de ação para eliminar as distâncias entre as diferentes competências e obter ganho de maturidade. Volta. Para manter o desempenho do serviço compartilhado, deve-se realizar um monitoramento contínuo dos processos e traçar planos de ação. Deve-se realizar um monitoramento contínuo dos processos e traçar planos de ação. Volta. Para manter o desempenho do serviço compartilhado, deve-se realizar um monitoramento contínuo dos processos e traçar planos de ação para eliminar as distâncias entre as diferentes competências e obter ganho de maturidade. Essa coisa, por algum motivo, estava me confundindo muito na cabeça, mas basicamente uma frase que fala que, olha, se você está querendo melhorar os seus serviços, continue sempre tentando monitorar todas as informações do que é bom e o que é mal, o que causa prejuízo, o que não é bom serviço. E altere isso e faça e mature seus sistemas. Certo, 3 certas, tudo certo. Daí a resposta era tudo certo. Estamos. Próxima questão. Controle estratégico. Estabelece medidas. Sabe, ele está falando controle, ele está falando estratégico. Estratégico significa nível mais alto, tá? Estabelece medidas de acompanhamento para fazer garantias de avaliação. Agora, medidas de acompanhamento significa controle. Controle e acompanhamento, certo? Verificar se as coisas estão certas ou erradas. O que dá certo e o que dá errado. Para fazer garantias de avaliação, seja garantias que essa avaliação está certa, tá certo. Sobre o processo, o controle estratégico de desempenho agora aí, eu lembrei de uma frase, né? PDCO. PDCO. Planejamento, desempenho, controle e operacional, organização. Droga, não lembro o que é o. Bom, o controle estratégico da empresa, escolher essa é a certa, quer dizer, é errado. O controle estratégico da empresa é restrito ao nível operacional da empresa. Os desempenhos organizacionais são medidos pelos métodos qualitativos e quantitativos. O controle estratégico de uma empresa é orientado para longo prazo. A comparação do desempenho com o qual foi planejado visa identificar possíveis erros ou desvios, assim como prever resultados futuros. Controle estratégico, volta. Eu acabei de dizer tudo direto e não prestei atenção e não entendi que eu erro. O controle estratégico da empresa é restrito ao nível operacional da empresa. E isso aqui já está completamente errado, porque é claro que o nível estratégico não é restrito a um único nível operacional, a um único nível da empresa. Ele diz ainda mais, se ele for estratégico, se ele tivesse que ser restrito a alguma coisa, ele deveria que estar restrito ao nível estratégico, e não ao nível operacional, ao nível mais baixo. Então, isso aqui está muito errado. Mas vamos ver as outras. Os desempenhos organizacionais são medidos pelos métodos qualitativos e quantitativos, desempenhos, qualidade e quantidade, ou seja, quanto produziu e qual foi a qualidade da coisa, certo? Faz sentido. Próximo, controle estratégico de uma empresa é orientado para longo prazo e a comparação do desempenho com o qual foi planejado visa identificar possíveis erros ou desvios, assim como prever resultados futuros. Longo prazo, isso aqui está certo, estratégico é longo prazo, estratégia é sempre longo prazo. Comparação do desempenho que foi planejado visa identificar possíveis erros e desvios, assim como prever resultados futuros. Prever resultados futuros. Prever resultados futuros. Certo. Bonitinho. Essa a gente acertou. Próxima questão. Essa aqui é de achar correta. Na administração,
Estimação por objetivos, APO. Essa aqui era o que mais irritaria me irritou quando eu estava estudando isso. APO, APO, APO. Acho que caiu uma questão dela aqui. Tem como o próprio princípio a determinação de objetivos para direcionamento dos esforços administrativos. Eu sei que esse assunto é correto. Daí a primeira, no APOS, as metas são definidas pelos gerentes sem a participação dos subordinados e responsabilizam. E as responsabilidades são especificadas para cada um em função dos resultados esperados. Errado isso aqui. Primeiro é diferente. Só sei isso aqui porque eu errei essa questão uma última vez que eu vi. Basicamente, os resultados são compartilhados, não são especificados pelas pessoas. A verdade é aí a primeira parte da frase eu não tenho certeza se está errado. As metas são participação pelo gerente e tem as pessoazinhas subordinadas. Próximo. A ênfase da mensuração no controle e no controle de resultados e a contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos são características da volta. A ênfase da mensuração e controle de resultados. Mensurar e controlar, tá. E a contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos, daí, ou seja, fica recuperando os planos e mudando eles, são características do Apple, que é a administração por objetivos. Faz sentido, isso aqui parece certo. E tá errado. Não tem essa coisa de revisão e reciclagem dos planos. Refazer os planos é interessante. A próxima questão. No Apple, os objetivos podem ser denominados metas, alvos ou finalidades. Objetivos, né? Você já falou o nome para os objetivos. Daí fala, porém devem determinar os resultados que os gerentes subordinados deverão alcançar. Devem determinar os resultados que o gerente e o subordinado deverão alcançar. Os objetivos dos vários departamentos ou gerentes envolvidos não precisam estar correlacionados, mas podem ligar objetivos comerciais com objetivos de produção ou objetivos a um nível com os objetivos dos níveis superiores e inferiores. Determinar resultados que o gerente e o subordinado deverão alcançar. Parece certo. E ela tá certa, sim. Vamos tentar identificar o erro do último enunciado. Os objetivos dos vários departamentos ou gerentes envolvidos não precisam estar correlacionados, mas podem ligar objetivos comerciais com objetivos de produção e objetivos de um nível com objetivos dos níveis superiores e inferiores. Primeiro, eles são correlacionados. Segundo, mas podem ligar objetivos comerciais, objetivos de um nível de objetivos. Basicamente é o ligar e o não que está errado nessa última questão. Próxima questão. Sobre incorreta de novo. Planejamento é um dos elementos essenciais da administração. Sobre planejamento, assinale a alternativa incorreta. Ah. Planejamento é o processo que visa a definição antecipada dos resultados para alcançar para os resultados a alcançar e dos meios para tal, certo? Planejamento é medir os resultados alcançados, não, isso é controle. Planejamento é anterior à tomada de decisão, certo? Planejamento é um processo que se destina a produzir um ou mais estados futuros desejados, certo? Planejamento tem a necessidade de sua contínua atualização, certo? Daí a única coisa errada é que trocou o planejamento por controle. Eu estava certo. Próxima questão.
Sobre a administração, analisa as afirmativas abaixo. A administração é um processo porque tem o significado de norte do caminho a ser percorrido e buscar um resultado comum. A administração é a solução de problemas porque é uma atividade contínua. A administração é coordenação porque o administrador é como um maestro e precisa reger a empresa. Volta. Analisando essas coisas. A administração é um processo que tem o significado de norte. Lembrei essa questão que eu fiz ela e ela me irritou muito. É muito chata. Bom, é uma coisa que eu nunca entendi. Basicamente ele coloca a administração é uma coisa, administração é uma coisa, mais coisa, e na verdade elas são mais coisas que um administrador velhinho inventou para cada coisa. Solução, processo e coordenação. Ele colocou um termo para cada uma delas e elas estão ao contrário nessa questão aqui. É basicamente o processo não é o treco do norte. O processo é um que está aqui, deixa eu ver. O processo é o treco de a administração é processo, daí quando é problemas porque é uma atividade contínua. Não é porque problemas. Esquece esses problemas. Administração é processo porque é uma atividade contínua. Daí, essa coisa. Todas as alternativas aqui, elas estão misturadas entre os tecos. Processo é atividade contínua, daí solução de problemas, coordenação, administrador é como maestro precisa gerir a empresa. Daí esse aqui, ó, coordenação, porque o administrador é como maestro precisa gerir a empresa, isso aí é coordenação, tá certo? E o solução de problemas é o significado do norte do caminho a ser percorrido em busca de um resultado comum. Esse aqui é o mais estranho. E mudando. Essa questão foi muito odiada por mim quando eu fiz ela. Apesar de não entender a minha próxima questão. Caraca, 20 minutos, né? Sabe, eu não tô mais com saco. Só vou ler as coisas certas. Vou ler os gabaritos e pular. Sistemas são conjuntos de componentes ou partes interdependentes em alguma forma de interação. A visão sistêmica melhora o entendimento e a explicação sobre o relacionamento entre as partes de um conjunto desse conjunto com o seu meio sobre a visão. Sistêmica de administração, a alternativa incorreta. Era uma de achar o erro, mas eu vou ler só certo? O enfoque sistêmico é fundamental, mas não substitui o método analítico, certo? Os dois têm que, isso aqui está, porque o método analítico e fundamental tem que estar juntos. Eles fazem lá aquela coisa de melhorar cada um dos dois. A teoria de sistemas tem origem na biologia, certo? Essa coisa é muito irritante, mas está certo. A visão sistemática vem substituir os métodos analíticos, errado. Tipo, um cancela o outro, né? Tá errado. Planejamento, execução e controle, incluindo uma visão de sistema, certo? A visão de empresa como sistema demonstra que o resultado de uma parte tem implicação sobre as demais e sobre todos, certo? Depois, próxima questão, a figura gestor é essencial de uma empresa sob o papel do gestor. Analise as afirmativas abaixo. Daí, afirmativas, verificar certo e errado. A primeira está certa. O gestor deve ter poder de decisão adequado às responsabilidades do cargo, claro. A gestor deve estimular estímulos compatíveis e recompensados tendo em vista os desafios de suas atividades, também está certo. E, ou seja, isso aqui, estímulos compatíveis, é só uma outra palavra para dizer que o cara tem que ser pagado pelas responsabilidades. Isso é compensado, equivalentemente, certo? E o gestor deve ter informações disponíveis para tomada de decisão em termos de quantidade, qualidade e rapidez, né? Os tecos tinha que saber, né? Próxima questão é de liderança. Liderança no trabalho é um tema que deve ser tratado dentro das empresas. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo. A liderança situacional, daí ele fala de alguns tipos de liderança, né? Verificando, a primeira tá certa, é a liderança situacional. A liderança situacional tem a premissa de nível de desenvolvimento dos membros de equipe, ou seja, se você quer ter uma boa desenvolvimento do treco, depende do nível de maturidade e desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando nessa equipe. Quando é uma situação de líder próximo da liderança situacional, tem como premissa a situação de ser enfrentada e resolvida. Essa situação, certo? Certo. E o último, de que está errado, diz o responsável por uma boa liderança é o líder, mas está dizendo nessa enunciado o único. E isso está errado. O líder não é o único responsável pela boa liderança.
porque tem pessoas e conformações. Por exemplo, tem as pessoas, o que quer dizer é que existem efeitos entre cada uma das pessoas. Pessoas se afetam isso. Próximo, a motivação humana é um tema tratado na administração. Maslow escreveu em seu livro Motivação e Personalidade sua teoria de hierarquização das necessidades humanas. Essa coisa de motivação é muito irritante. É a hierarquização das necessidades, mas é fácil também, porque é muito básico. É só, tipo, separa essa coisa de pirâmide aí, tema tratado, hierarquização. Essa coisa de hierarquização é criar uma pirâmide. E daí, é basicamente, o de baixo são coisas físicas e os de níveis mais altos dessa hierarquização são coisas emocionais. Bom, daí, as necessidades que eu desejo desminuir de renovar e reciclar seu potencial e tornar cada vez mais o que cada um seria capaz de ser é uma forma das necessidades da teoria de hierarquização das necessidades humanas de Maslow. Assinale a alternativa em que o nome está, a necessidade está escrita. Dessa coisa aí, como é que diz? Seria capaz de ser uma das necessidades da teoria da hierarquização das necessidades. Tornar-se cada vez mais do que seria capaz de ser, ou seja, se melhorar todo dia, né? Isso é uma coisa de emocional, certo? Daí aqui tem a necessidade fisiológica, isso aqui é nível baixo, não é isso. Necessidade de segurança, não. Necessidade social, não. Ah, isso aqui é o autorrealização, lembrei. A autorrealização é o ser melhor. Próxima questão. Motivação. Para o trabalho é um estado psicológico de disposição, interesse ou vontade de perseguir ou realizar uma tarefa ou meta. Sobre esse assunto, assinale a alternativa abaixo. A motivação para o trabalho, daí verificando os erros certos, as coisas certas. A primeira está certa. A motivação para o trabalho é resultante de uma interação complexa entre os motivos internos das pessoas e os estímulos da situação ambiente, ou seja, a interação entre externo e interno. Basicamente é isso. Os internos são suas emoções e os externos são o lugar de trabalho. Por exemplo, você vai gostar do lugar de trabalho que fica te punindo ou te fica te alguma coisa acontece, estereotipo de alguma outra coisa ruim que acontece no trabalho. Segundo, são exemplos de motivos internos, necessidades, interesses e recompensa. Isso está errado. Recompensa não é um motivo interno, mas necessidade e interesse é um motivo interno, ou seja, uma coisa que afeta pela sua emoção ou pelo seu próprio corpo físico. A recompensa é um tipo de satisfação emocional que você ganha quando você completa alguma coisa. Ou também, recompensa pode ser só a troca de energias entre os dois partes. Depois, os motivos externos, ele fala valores, incentivos e punições. Daí isso aqui está errado. Incentivos vêm externamente, tipo do seu chefe para você, e as punições também do seu hierarquizado maior, superior, para você. E os valores são os únicos, são externos. Ou seja, essas duas opções colocaram uma coisa que era externa e uma coisa que era interna nas opções. Próxima questão. Todas as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos. Sendo assim, o desempenho de uma organização pode ser avaliado pela medida em que os objetivos são realizados. Assim, a gente fica apresenta o nome do qual deve auxiliar realizar tarefas de maneira correta, sem erros e sem atrasos. Sem erros, sem atrasos, com o mínimo de esforço e o maior aproveitamento dos recursos. Daí, olha, essa aqui eu acho que teve na questão do açaí. E foi muito irritante, porque eu fico toda hora que eu estudava essa coisa de eficácia, efetividade e eficiência, tipo, basicamente quase todas as respostas a resposta é eficiência. Qual é que você quer dizer? Quase todas as perguntas a resposta é eficiência. Só que daí tem uma coisa, quando você estuda a droga da eficácia, efetividade e eficiência, ele tem tipo uma analogia que diz, quando é eficaz e eficiente ao mesmo tempo, isso significa que você foi efetivo, ou seja, teve efetividade. E essa foi a resposta que eu falei lá, mas parece que estava errado. Parece que era para ser eficiência. Esse é o problema. A coisa da eficiência confunde muito com a efetividade. Basicamente, a eficácia é fazer conseguir fazer o objetivo.
Tipo, ou seja, não mensura quanto gastou para conseguir o objetivo, só mensura que você conseguiu o objetivo. Isso é eficácia. Depois tem a efetividade. A efetividade é conseguir fazer o objetivo, mas gastando menos, ou seja, tendo um desempenho melhor do que antes. Depois tem a efetividade, que dizia quando tem efetividade é quando tem melhoras entre eficiência e eficácia. Tem eficácia e eficiência, ou seja, gastou trex, gastou menos para realizar o objetivo, conseguiu realizar o objetivo, que é a eficácia, e daí coloca um a mais, ou seja, além de tudo isso, colocou, teve algum resultado maior. Se você não entendeu, basicamente, quando é eficiente é que gastou menos, mas teve o mesmo resultado. Não foi uma coisa melhor. Eu acho que é isso. Bom, deixa eu ler de novo de maneira correta. Sim, eu usei atrasos. Eu usei atrasos de maneira inteligente com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço, quando fala mínimo de esforço, normalmente está falando da eficiência. É maior aproveitamento de recursos disponíveis. E maior aproveitamento também significa eficiência. Daí, eu acho que devia, se tivesse alguma coisa que falasse mais resultados, seria a efetividade. Foi isso que eu li lá na questão e acho que errei por causa disso. A questão era eficiência mesmo. Irritante. Daí aqui tem na apostila tem um tequinho. Eficácia é igual a resultado, é foco, as palavras-chave são resultado, objetivo e meta e qualidade. Ou seja, conseguiu esses objetivos aqui. Na efetividade as mesmas coisas, só que tem os supostos sócio. Não entendi. Ah, ah, ah! Com essa palavra aqui, socio, que estava meio estranha, mas está escrito em efeito social. O efeito social. Basicamente, agora que eu li essa coisa de social, me lembrei da coisa que eu estudei em outra apostila, que estava falando de hospitais, para quando estava explicando isso aqui. Agora faz muito mais sentido. A coisa da efetividade não é uma coisa. Bom, o que eu falei antes estava assim, estava em apostilas que eu vi. Mas, basicamente, a efetividade não é nenhuma eficácia e não é eficiência também. O que é efetividade? É que é o fim. É uma coisa abrangente, é o contexto, é o conteúdo contextual da ação que fez. Daí, ou seja, se ela conseguiu o fim social que queria com essa ação. Daí o exemplo que fala assim é do que eu vi numa outra apostila era o hospital. Basicamente, o hospital, imagina que ele tem um objetivo de atender um monte de pessoas lá, daí ele tem que atender 200 pessoas. Daí ele vai lá, tudo enquanto tá tudo isso aqui, nesse treco aí de 200 pessoas e o hospital, você pode verificar entre esses duas coisas, eficácia e efetividade, quer dizer, eficácia e eficiência. Se ele conseguiu chegar no objetivo, teve eficácia. E se ele conseguiu chegar no objetivo com menos recursos, tipo gastou menos dinheiro ou qualquer outra coisa que possa economizar, daí foi eficiente. Daí, agora você tira esse 200 aí e fala, qual era mesmo o objetivo desse plano? Era fazer um hospital e conseguisse atender todo mundo, que tivesse um aumento na coisa. Ou seja, não é o efetividade não é uma coisa de números, é uma coisa de sentimentos, palavras. Ou seja, esse hospital que fez o seu trabalho e conseguiu atender, ele melhorou a vida lá daquele bairro, daquele local, daquela cidade. Se conseguiu, que é o sentimento lá, que era o que eles queriam fazer, isso significa que foi efetivo. Ou seja, ele normalmente só é efetivo quando tem o treco é eficácia e efetividade. Essa é a analogia que eles estavam tentando ensinar e eu não estava entendendo. Efetividade é se a coisa conseguiu sua meta original.
Finalmente eu entendi depois de ler as perguntas, mas vamos continuar lendo as respostas. Próxima pergunta: competências são os conhecimentos e habilidades e atitudes necessárias para uma pessoa desempenhar atividades. A finalidade alternativa aqui contém competência que o gerente usa para liderar sua equipe, trabalhar com seus colegas superiores e clientes e relacionar-se com todas as outras pessoas da sua rede de contatos. Daí essa coisa de relacionar-se é a competência interpessoal da pessoa. Daí ele fala, daí tem uma explicação aqui na apostila de outras competências que eram outras opções da questão. Tipo, competências intelectuais são as habilidades que o cara desenvolveu pela sua escola ou pelo seu aprendizado ou pela sua própria experiência de vida. As interpessoais são as competências entre o que o cara consegue manejar seus próprios sentimentos e ou seja, internos. A técnica são coisas. Isso aí é mais o intelectual do que a coisa do técnica. A técnica normalmente eles se relacionam com quando tem pessoas que têm muita experiência no serviço, sabe? Daí elas vão ter, já têm o know-how, eles têm o know-how, que é a palavra de saber como, eles sabem fazer as coisas. E tem a competência humana, que é o como elas se relacionam com as pessoas. Dá pra dizer que competência humana é quase a mesma coisa que a competência interpessoal, não. Só que interpessoal é entre pessoas, mas ele está falando de se relacionar com clientes superiores e colegas. Ou seja, se relacionar com o mundo exterior. Eu acho que competência humana pode dizer mais que é aquela coisa de empatia, né? Como a pessoa vê os outros. Próximo, sobre o trabalho de administrador, analise as alternativas. Daí a primeira tá certa, a segunda tá certa e a terceira tá certa também. As frases são: um dos principais componentes do trabalho do administrador é a tomada de decisão. As tomadas são escolhas que os gestores fazem como resultados do julgamento de alternativas. As alternativas originam-se da análise de situações que oferecem problemas de oportunidades. Tudo está certo. Próxima questão: outra de motivação e liderança. São conceitos interligados e estudados na Escola de Relações Humanas sobre a liderança. O líder assinale analisa as afirmativas abaixo. O líder é um time é aquele capaz de coordenar esforços para a obtenção de um objetivo comum. Certo. Daí eu acabei de não ler o gabarito, deixa eu ver o gabarito de novo, ver quais são as certas. A primeira que estava certa mesmo, a segunda está certa, a terceira está certa também. Primeira, já falei. Segunda, o bom líder é aquele que consegue despertar o que há de melhor. Despertar o que há de melhor no outro, conciliando os interesses individuais e particulares com os objetivos comuns. Ou seja, ele consegue manipular para o bem comum e finalidade. O quarto diz: ao líder é delegado o poder ou autoridade e a responsabilidade de facilitar a existência de condições propícias à realização do trabalho. Próximo, planejamento estratégico é o processo de definir os objetivos de longo prazo da organização. Certo? É um processo sistemático de planejamento estratégico, é uma sequência de análise de decisões que compreendem alguns componentes. Assinale a alternativa que não apresente um desses componentes. Você tem que falar uma coisa que não é necessário nessa análise de decisões. A opção era detalhamento das contingências. As contingências são coisas que são preparadas, tipo normas, para que a coisa não esteja totalmente errado, deu super errado. Ou se der errado, não ferre todo mundo. Entendeu? Bom, daí o entendimento da missão é necessário para criar as planejamento. Análise de ambiente externo, que ou seja, coisas que vão afetar a empresa, é necessário para o planejamento externo. Análise do ambiente interno também, ou seja, da própria empresa, as coisas que são ruins da empresa, as que dão problemas da empresa e as coisas que não servem na empresa, tem que fazer uma análise dessas coisas e pontos fortes delas. Isso aqui é basicamente aquela análise fofa, o SWOT. E isso é necessário também para o planejamento. Planejamento financeiro e planejamento de marketing, planejamento de outras coisas. E a definição do plano estratégico é uma questão, essa é um enunciado muito estranho, porque é basicamente a mesma coisa que está escrito lá, então não faz muito sentido. A próxima questão é uma de achar incorreta. Gestores das organizações formam equipes de trabalho, pode mais diversos motivos. Daí você tem que encontrar uma coisa que não seria um motivo para criar uma equipe. Daí, basicamente, todas as opções eram coisas que são efeitos bons, ou coisas que acontecem, que são resultados de ter uma equipe. Ou seja, praticamente a resposta seria uma coisa que é ruim.
Aqui, ó. Ou uma coisa que não é necessária, tipo, não é necessário fazer uma equipe para ter resultado. Respostas eram assim: você quer fazer uma equipe se você quer mais produtividade, certo? Você quer fazer uma equipe se quer necessidade de flexibilidade e agilidade nas decisões, certo? Porque a equipe é para ser, ela é feita, criada para criar um resultado mais rápido. E também se faz uma equipe para diversidade de força, para ter mais diversidade na força de trabalho. E melhoria de qualidade também é um fim da equipe. Daí o outro é redução de custos com funcionários. Isso aqui não precisa criar uma equipe para fazer isso, né? E nem faz sentido, porque tipo, você vai fazer uma equipe, normalmente você vai aumentar os seus gastos um pouquinho para fazer que ela funcione direitinho, certo? Qualquer coisa que ela tem que fazer, tipo, se ela tiver que fazer alguns projetos, alguns estudos, ela vai precisar de aumento de gasto, então não ia fazer muito sentido. E ainda falando de gastos com funcionários. Bom, basicamente você não necessita fazer uma equipe para fazer isso, você pode fazer isso sozinho, sem fazer uma equipe. Próxima questão. As equipes são um tipo especial de grupos de tarefas constituídos de dois ou mais indivíduos responsáveis pelo cumprimento de meta ou de objetivo. As equipes podem ser classificadas em 5 categorias. Na alternativa que dá nome a categorias de equipes que monitora, padroniza e aperfeiçoa processos de trabalho envolvendo diferentes partes da organização. A equipe para a solução de problemas. Está falando de equipes. Aperfeiçoa processos. Mas aqui eu me lembro dessa aqui, eu errei essa questão, ela é muito irritante. Cara, as questões que falam de nomes de equipes são muito irritantes. Basicamente só cai 3 tipos de equipes lá, normalmente nas questões. Mas essa aqui era uma questão que tinha um nome de equipe que não dava para entender, mesmo com. Não dava para entender com o contexto. Porque o nome é engraçado. Aqui, ó, vamos ler de novo. As equipes podem ser classificadas em categorias. Você tá. Daí o nome da categoria que você quer é monitora, padroniza e aperfeiçoa os processos. Monitora, padroniza e aperfeiçoa processos. Ou seja, é tipo uma equipe de controle. Se você pensa nas coisas administrativas, é uma equipe de controle, basicamente. E daí, qual que é o nome dessa equipe? Daí era a equipe. Era a equipe interfuncional. Irritante. Daí aqui tem. O problema é que todas as questões, todas as enunciadas eram tipos de equipes que existem de verdade. A equipe para solução de problemas existe, a equipe de virtual existe, a equipe de. A equipe especial dos projetos também existe, a equipe de trabalho autogerenciada também existe. Próxima questão. O processo de desenvolvimento de um grupo tem um ciclo de maturidade, são 5 estágios. A alternativa que dá nome ao estágio que o grupo começa a trabalhar efetivamente junto. Daí essa coisa era irritante também. Basicamente é um estudo de etapas, periodicidade e tempo em que um grupo ou uma equipe, que são quase a mesma coisa, os dois, se formam e ficam estáveis e depois terminam o seu trabalho. Daí basicamente basicamente são 5 caras e o primeiro é sempre criar. Depois no meio do tanto aí, não sei qual é a ordem de no meio, mas tem uma disputa para descobrir a liderança e se organizar. E depois tem o realizando o trabalho, resultado realizando o objetivo. E no meio disso aí tem um monte de coisa aí. Daí qual que ele perguntou? A alternativa que dá nome ao estágio de grupo começa a trabalhar efetivamente. Uma coisa que é efetivo. Daí aqui tá todos os 3 estágios nessa questão. Legal, né? Daí tem formação. Formação é a primeira. Trabalhar efetivamente é lá no final. Então não é essa aqui. A tormenta é a disputa. Essa aqui também tá lá no começo. É quando o cara brigam para tentar criar lideranças e tentar relacionar os tecos. Daí a normalização é depois da tormenta. É terceiro estágio. Não é esse aqui também. Esse aqui é só quando tá tentando. Esse aqui o trabalho ainda não está sendo efetivo. Não está sendo efetivamente feito direito. Ele só está tentando organizar as coisas para começar o trabalho. Daí aqui o desempenho. Pá, tem um técnico de desempenho, provavelmente é esse aqui, quando começa a trabalhar efetivamente. E o último está falando de interrupção. Eu não lembrava desse aqui, desse estágio, mas provavelmente é o mesmo que eu falei agora há pouco de final do trabalho, terminar o trabalho. A interrupção é quando os caras terminam os seus objetivos e desfazem a equipe ou o grupo.
resposta era normalização, olha aí. E errei. O desempenho, na verdade, é um treco de quando o estágio está alto. Ou seja, o cara no enunciado está escrito: o grupo começa a trabalhar efetivamente junto. Ou seja, começou a trabalhar junto. Não é que quer dizer que ele está. Com essa palavra efetivamente, eu estava achando que ele estava falando um desempenho alto. E era isso aí, que era o desempenho. Aí o estágio de desempenho significa que eles estão fazendo os seus trabalhos muito bem. Mas a normalização é só quando começam a fazer o trabalho direito. Fazer o trabalho. Era para escolher essa aqui. E vou terminar aqui as questões, porque já deu 43 minutos. Sinistro.